Oi, oi, estamos aqui para mais um episódio do Empreendelas. E antes de anunciar a minha convidada de hoje, que é para lá de maravilhosa, eu vou falar um pouco aqui do meu cabelo, que vocês viram que tá diferente, que foi lá no Francisco Hair, que eles fizeram hoje. Sempre tô com o cabelo ondulado, né, gente? Agora eu experimentei ele mais lisinho, porque eu queria usar esse chapéu. Então, obrigado, meninos lá do Francisco Hair. Fica ali no Saldanha, depois eu vou deixar aqui na identificação o local. E, gente, aproveitem para se inscrever no canal. Eu nunca peço isso para vocês, eu sempre, coloco os episódios aqui e nunca peço para que vocês se inscrevam, mas isso é muito importante para a gente dar continuidade a esse projeto. Então, eu tô hoje com a dona de uma seguradora bem conhecida aqui em Lisboa. E ela vai falar um pouquinho da trajetória de vida dela, de como ela conseguiu empreender em Portugal, que é uma coisa bem difícil, né? E principalmente para nós mulheres. Estou com a Inês. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Empreendelas. E vamos conhecer um pouquinho hoje da sua história. Obrigada, Thay, pelo convite. Vamos lá, então. Sempre que eu inicio os episódios, eu sempre faço uma pergunta que ela é meio clichê, assim, mas é pra gente tentar entender quem é você antes de ser a profissional. Então, me diz um pouco de quem que é a Inês. Quem é você além da profissão? Eu, além da profissão, sou uma pessoa alegre, bem disposta e que gosta muito de ajudar os outros. Uhum. E uma curiosidade, que quando a gente conversou, que você me falou que era dona de um escritório de seguros, eu fiquei curiosa para entender da onde que surgiu essa ideia, mas eu acho que mais para frente a gente pode conversar, que eu tenho uma pergunta aqui sobre a sua infância, que eu acho que pode ser que leve para aí. E como é que foi, assim, na sua infância e juventude? Você é de Lisboa mesmo? Nasceu, cresceu em Lisboa, veio de... Eu sou de Lisboa. Ok. Os meus pais são lisboetas. Ok. Os meus avós já não. Portanto, eu sempre cresci em Lisboa. Eu sou de Lisboa. O meu espaço comercial fica no centro de Lisboa, na zona da Alameda. Portanto, é tudo muito centrado em Lisboa. A minha infância sempre foi feliz e eu sempre adorava ser professora primária. E sempre brincava à professora primária e às escolas. Ok. Mas desde de criança, quando você era criança, você já dizia que ia ser professora? Exatamente. E foi? Foi. Ah, muito bom. Então, assim, você realmente nasceu aqui em Lisboa, porque eu sinto um sotaquezinho do Porto, não sei porquê. Deve ter amigas lá do Porto, não? Não tenho. Mas já disseram isso? Já me disseram, e até já me disseram que eu não pareço ser de Lisboa, porque normalmente nós de Lisboa às vezes não somos tão simpáticos por sermos da capital. E as pessoas dizem-me um pouco essa ideia, e até colegas do Porto, da seguradora, às vezes me dizem se eu não tenho família no Porto. Não, nós somos todos de Lisboa. Os meus avós não eram, mas eram ribatejanos, Salões, portanto é tudo aqui à volta da cidade de Lisboa. Incrível! E sabe por que eu fiquei pensando nisso? Não é porque o seu sotaque é porque agora eu consigo diferenciar o sotaque do Porto e o sotaque de Lisboa. E tem algumas coisinhas que você fala que é de lá. Eu falei, será? Fiquei na dúvida, porque a gente não conversou antes, né? A gente tô sabendo de tudo agora também. Mas, antes da gente aprofundar mais no seu negócio, que eu acho que é uma coisa bem interessante da gente saber aqui também, você sempre teve essa ideia, assim, porque eu penso que, eu falo não de forma preconceituosa, mas aqui em Portugal é muito difícil ver uma mulher numa posição de liderança, porque assim, os homens acabam por tomar esse papel, né, de vocês. E você, por vir de uma cultura muito assim, que é a cultura europeia, você se imaginava sendo dona do próprio negócio ou não? Nunca me imaginei sendo dona do meu próprio negócio mesmo. Não? Não. E como que surgiu? Assim, aí eu acho que agora vem para essa pergunta, né? Como é que você teve o primeiro contato com esse ramo de seguros, né? Primeiro, explica para as pessoas o que é o seguro, né? Porque eu acho que é importante saber o que é o seguro, como é que funciona toda essa dinâmica. Até eu fico curiosa com isso. E depois eu quero saber por que você foi para essa área, porque eu acho que deve ser interessante. Então, eu sempre ouvi falar em seguros em casa. Eu sou filha de um senhor que trabalhava no ramo dos seguros. Herdou de família. Sim, os seguros para mim não é segredo. Como se costuma dizer, os seguros têm termos muito próprios que nós chamamos o segurês, e eu sei falar essa língua. Se calhar por isso eu também consigo falar a língua que todos nós falamos e consigo explicar melhor às pessoas para que é que serve o seguro.
Eu normalmente, as pessoas nunca me ouvem dizer que eu vou vender um seguro, eu não vendo nada. Eu simplesmente, as pessoas procuram, eu faço perguntas para perceber o que é que elas precisam, qual é a sua necessidade e depois, dentro daquilo que elas me dizem, eu aconselho. Portanto, eu simplesmente aconselho. Sou uma conselheira de seguros, não sou uma vendedora de seguros. Tá, eu quero fazer uma pergunta, porque eu gosto de entender essas coisas, assim, porque você tinha lá atrás uma ideia de ser professora, né? Você queria ser professora. E quando você me fala que você hoje meio que você apresenta ali, né, uma solução, né, e de fato é como se você estivesse levando a pessoa a ela própria concluir que ela precisa, e de fato a gente sabe que é essencial. Deve ter algum vínculo ali. Quantos anos, assim, você foi professora? Foi pouco tempo, muito tempo? Eu trabalhei cerca de 10 anos como professora primária, mas entretanto, sim. E também tirei, antes de professora primária, tirei psicopedagogia e trabalhei em alguns bairros sociais da cidade de Lisboa. Portanto, eu tenho assim algum know-how diferente, se calhar, do comum das pessoas, não faço ideia. Do comum das pessoas que vão trabalhar dentro da área dos seguros. Pronto, tenho ali um background um bocadinho diferente. Como é que eu depois cheguei ali àquele espaço, ao meu escritório, ou a empreender? Há crises, como todos os países passam por elas, nós também temos algumas em Portugal. Eu perdi o emprego como professora primária efetiva. Uau. E tinha o escritório parado. O meu pai tinha falecido já há algum tempo e, portanto, o escritório estava parado. E hoje em dia é fácil arranjar emprego como professora porque há falta de professores, mas na altura não era fácil. Mas é porque antes era uma profissão muito desejada, né? E hoje eu acho que existem outras áreas, e até que eu acho que sejam bem melhor pagas, né? Também tem a ver com a remuneração, exatamente. Exato, e é difícil educar hoje, né? É muito difícil educar, gente. Imagine, eu, assim, não sei se eu conseguiria, eu teria psicológico para lidar com as crianças de hoje, porque é muita... Eu tava vendo um vídeo esses dias que... Eu tô fugindo totalmente aqui do assunto, mas eu acho que isso é interessante, que era uma criança que estava, na verdade, era mostrando como que era o professor antes na sala de aula e como que o professor é hoje, né? Antes o professor falava, a criança sentava, obedecia. Hoje, quando uma criança tira nota mal na prova, ela levanta da cadeira e vai afrontar o professor. Então, assim, não é uma profissão talvez muito desejada por esse aspecto, porque hoje criar, que é basicamente o professor, nossa base vem de lá, né? O professor tem um papel extremamente fundamental na nossa vida. E, enfim, né? Só queria deixar essa observação aqui. Mas, então, acho que essa coisa de você também ter esse desejo de abrir algo para né, para ajudar pessoas, porque o que você faz basicamente hoje é isso, deve ter vindo também do fato de você já ter lá atrás esse contato com o cuidado com o ser humano. Você também já participou de projetos, né, como você me falou. E conversando com você, assim, de forma genuína, não aqui agora nas câmeras, mas por trás, dá para perceber que você é uma pessoa que tem essência, sabe? Porque hoje as pessoas estão tão vazias, né? E você de fato, me parece que brilha seus olhos quando você fala disso. Tô fazendo para ajudar, né? Eu induzo a pessoa realmente a enxergar isso como algo importante para ela. E deve ser daí, né? De todos esses contatos que você teve lá atrás. Capaz, pode ser. Pronto, e depois o escritório estava parado e eu decidi arregaçar as mangas e vamos em frente. Então vamos lá, seu pai estava no escritório, era dele? O escritório era do meu pai, foi o meu pai que abriu o espaço. Entretanto, o pai faleceu. Eu continuei a trabalhar na profissão que eu queria, como professora primária, porque eu sempre disse que não queria seguir nada ligado com seguros, nada ligado com gestão, com economia, nada disso. Apesar de ser da área de ciências, de números, mas não queria esse lado. Fui lá parar. Eu acho que... Eu acredito muito que quando Deus fecha uma porta, abre uma janela, tudo tem um motivo na vida para acontecer. E se eu perdi o emprego, que era algo que eu adorava fazer, que era dar aulas, ok, então vamos arregaçar as mangas, vamos pegar no escritório, vamos desenvolver isto que aqui temos. Resiliência. Era só uma. Estou a full time lá no espaço há cerca de 10 anos e atualmente somos 3. Uau. 3 mulheres. Vou te contar uma curiosidade aqui. Eu quase trabalhei com essa área. Eu amo essa área.
E eu, lá no Brasil, eu só não trabalhei mesmo nessa área porque eu já estava aqui. E aí eu me lembro de uma viagem que eu fui para Capri, na Itália. E era uma viagem de trabalho mesmo. Eu estava com um grupo de uma seguradora do Brasil. E lá eles meio que, tipo assim, começaram a falar do que era. E eu vi muitas mulheres maravilhosas, assim, tipo... Falei, essa área deve ser uma área boa de trabalhar. Só mulheres lindíssimas, assim, bem poderosas. Eu falei, uau! Então eu quero, quem sabe, né? Não é uma área para eu experimentar. E aí eu fui fazer as pesquisas. E no Brasil, para trabalhar, você precisa de uma licença, alguma coisa. Eu não sei se aqui é o mesmo. É igual. Cá também temos que ter licença. Sim. Mas a pessoa... física, por exemplo, você contrata uma pessoa hoje, você precisa de fato que essa pessoa tenha esse... A pessoa tem que tirar o curso. Temos que tirar um curso. Nós somos Sim. Nós somos certificados pela Autoridade de Supervisão de Seguros. É obrigatório mesmo, que é quem regulamenta a nossa atividade. E existe uma prova? Como é que é? Existe uma prova. Portanto, hoje em dia é tudo online. Portanto, estudamos hoje, por online. Exemplo, vamos voltar lá atrás. Se hoje uma pessoa vai lá no seu escritório e fala, eu quero trabalhar com você. Quais são os passos? Ok, pronto. O primeiro passo é vamos à experiência, ver se corre, se não corre, se vai funcionar. Se funcionar ao final do mês, é inscrita na Autoridade de Supervisão de Seguros de Portugal, que antigamente era o Instituto de Seguros, para então depois fazer a tal prova. Portanto, é tudo estudo online e depois a prova é online. E tem que ter no mínimo 50%. Ok, mas é uma prova difícil de fazer, não? É ramo vida, ramo não vida, não é fácil, é a escolha múltipla, não é muito fácil de fazer, até porque alguns conceitos não são tão intuitivos quanto isso, mas não é para ser comercial de seguros como eu, é para ser para atender público, porque mesmo para estar num balcão tem que ter este curso. Ninguém pode trabalhar em seguros, mesmo para atender público, que não seja o comercial, o responsável, sem ter este curso. Tem que ter também curso de... Até porque eu acho que existe toda uma... Quando você está ali com uma pessoa que precisa... É tudo uma burocracia. Exato. Então tem muita coisa por trás. E quando nós pensamos em seguro, assim, é uma pergunta que eu quero te fazer também, uma dúvida que eu tenho. A gente pensa muito em seguro de vida, né? É seguro, mas seguro de vida. Mas ninguém pensa em outros seguros que existem também. Me conte aí um pouquinho dos outros tipos. É assim, existe o seguro de vida, é verdade, não é o que é mais vendável, porque as pessoas em Portugal não acham que, ok, quem cá ficar que resolva o problema. São um pouco egoístas, e não pensam muito no futuro, mas o certo é que eles até podem ficar com uma invalidez, e isso é para eles próprios. Portanto, se tiverem um seguro de vida que tenha capital que os ajude a tratar no caso de uma invalidez, será ótimo. Mas temos os seguros das casas, que se nós vivemos num apartamento é obrigatório, ou se comprarmos por empréstimo, mas se tivermos uma vivenda, muitas pessoas não têm seguro da sua casa, e como aconteceu agora com os incêndios, vão ficar sem nada. Isso é um tema bom de falar, né? Temos os seguros de saúde, que hoje em dia a saúde em Portugal, todos nós sabemos que a nível de Serviço Nacional de Saúde não está fácil, portanto é importante termos um seguro de saúde que nos ajude para quando temos uma necessidade. Podemos sempre ter uma poupança para uma emergência que nos possa acontecer. Hoje em dia muita gente não tem filhos, mas tem um filho de 4 patas. Portanto, nós também temos seguros de saúde para os pets, que é algo que é assim, é top, é recomendado pela DECO mesmo. Que interessante isso para os bichos. Sim. Uau, gente, não sabia disso, não. Eu juro, não sabia que existia seguro mas seguro de vida. Não, é seguro de saúde mesmo para o pet. Sim. A Thay tem um cãozinho ou um gato, leva ao seu veterinário, entrega-nos a despesa, seja uma cirurgia, um internamento, uma medicação, uma consulta, e é comparticipada em 70% das despesas que tiver. No caso... E hoje você, assim, é sua área, né? E você vai me falar bem, porque você já lidou com vários tipos de pessoas, né? E clientes. Existe algum preconceito ou talvez ali algum tipo de mito mesmo, né? De que as pessoas pensam algo e de fato é outro. Tem alguma coisa que você consiga, né? Que deve existir, né? Hoje em dia ainda existe muito aquele conceito de que o seguro é para gastar dinheiro e quando precisamos, ele nunca está lá para nos ajudar.
Por isso é que eu digo muito que eu sou a conselheira. É muito importante nós, quando vamos fazer um seguro, lermos as letrinhas pequeninas, percebermos bem o que é que estamos a fazer, se é mesmo aquilo que nós vamos precisar no caso de termos um problema, porque o seguro é para ser feito para quando houver um sinistro, para quando houver uma necessidade. Eu defendo muito que nós não devemos de certa forma, é assim, o seguro nós estamos a pagar e estamos a ser beneméritos para as seguradoras, porque realmente nós estamos a pagar algo, mas é para nós usarmos em qualquer momento da nossa vida, é para ser útil. E se eu precisar de uma cirurgia, assim, é rápido para... Porque, eu não sei, às vezes quando eu fico pensando... Vou dar um exemplo, que é um exemplo meu mesmo, que já passou comigo. Eu tive 2 AVC, como eu te falei, né? Então, um AVC é mesmo bem complicado. A gente precisa da hora, assim, na hora da intervenção, para que você fique perfeita como eu fiquei. E se eu tivesse um AVC agora? Eu poderia ir para o hospital privado e já seria atendida imediatamente, não teria nenhum tipo de... E aí depois, quanto tempo que eles conseguem, a seguradora consegue entrar com... Como que funciona isso? Eu não entendo. Só vai pagar o valor da franquia do internamento hospitalar. Nós pagamos, desde que tenha capital de internamento, nós pagamos o internamento. Se precisar de uma cirurgia, o médico na hora vai ter que pedir uma autorização à seguradora, mas como é uma coisa urgente, é logo dado o ok da urgência, não é? Tem muito a ver com isso. Pronto, mas só tem que pagar os valores da franquia, nada mais. Uhum. E são altos, geralmente? Não são muito altos, rondam entre 250 a 500 euros, é mais ou menos à volta disso. Depende também da idade das pessoas, se forem mais idosas é um pouquinho mais alto, mas não é mais do que 1000 euros. Se precisar de internamento mesmo para lá ficar. Eu tenho uma pergunta agora bem interessante e acho que você vai saber me responder bem, porque eu acho que você não tem problema com isso, mas não deixa de ser um negócio, né? Assim, uma seguradora, você está lidando com vidas, é um lado muito sensível, né, das pessoas. Como que é equilibrar, assim, a parte mais técnica do trabalho em si com o lado humano, né? Porque você lida com os dois o tempo todo. Porque você é humana e apresenta ali uma solução. E do outro lado tem você empresária. Como que é isso? Como que você consegue lidar com essa parte? A cara dela. Eu acho que eu nem faço a diferença, não faço a diferença. Pronto. Nem sei explicar, tá? Eu não faço diferença. Eu acho que a forma como eu lido com os meus clientes é de uma forma tão... São pessoas, pronto. Nós gostamos muito, como nós dizemos, de mimar e dar muita atenção às pessoas. E então, como... Ou seja, por isso eu não consigo fazer a diferença entre a própria empresária e a pessoa humana que ali está. Pronto. É muito por aí. Uhum. Ou seja, eu preciso de vender, mas se não fizer... Eu tenho objetivos a cumprir, como todos nós que trabalhamos por vendas, temos objetivos de vendas, mas eu não vou vender algo que o cliente não precise, que ele não vai precisar. Posso vender ao cliente B, que lhe vai fazer falta, se o cliente A não precisa. Exato. E me diz uma coisa, então, só voltando um pouquinho assim para o seu lado mais pessoal, porque, né, eu não sei se você gosta de falar sobre isso, seu pai, ele morreu, depois, mas você tem mãe ainda? Sua mãe tá viva ou não? Tenho uma mãe e tenho uma mana com trissomia 21. Trissomia? O que? Eu não conheço. Conhecem. Vocês no Brasil chamam síndrome de Down. Ai, oh, gente, eu acho... Ai, com menos de 5 anos do que eu. E se calhar também por aí é que eu me tornei a perceber o que era o ajudar, o partilhar, a empatia. Sim, ainda tenho mãe. A mamãe com 86 anos, a mana tem menos de 5 anos do que eu, o pai já faleceu há 20 anos. Se emocionou, gente. Sim. Assim, de um cancro fulminante, portanto ninguém estava à espera. Sim, o meu pai faleceu em 15 dias. E nossa, que lindo, sabe? Porque, assim, eu sempre... Eu tinha na minha cabeça desde criança, eu tenho uma foto, inclusive, até hoje, no telefone guardada, de uma criança com síndrome de Down, que eu sou apaixonada, porque, eu não sei, eles têm uma conexão comigo. E eu não sei se é comigo, porque eles também são muito sensíveis e ou eles amam ou eles não gostam, eles odeiam. E eu acho isso lindo neles, porque eles não conseguem ser falsos, né? Eles de fato, eles gostam, eles não gostam. Eles conseguem perceber
se a energia da pessoa é boa ou se não é. Era isso que eu ia te perguntar, porque você sabe disso. E eu sempre tive... Tem muito a ver com isso. Se eles não gostarem de alguém, nós não vamos perceber, mas em algum momento da vida nós vamos perceber que aquela pessoa não é boa pessoa. E eles têm essa sensibilidade. É verdade, porque eu ficava sempre nisso, assim, e eu sempre tive muita... Eu sempre fui muito recebida, e tinha crianças que mesmo corriam pra mim, assim. E eu tinha aquela coisa de, tipo assim, um dia eu vou querer adotar uma criança com síndrome de Down. Porque eles são especiais, eles são maravilhosos. Eles têm um sexto sentido. Esses dias, não, Ana, esse é um assunto muito, me toca muito. Eu tava no Starbucks, lá do El Corte Inglês, ali em São Sebastião. É São Sebastião, né? É. E eles contrataram, gente, inclusive, se vocês quiserem conhecer ele, coisa mais fofa, eles contrataram uma pessoa com síndrome de Down, um rapaz, e, gente, eu achei tão fofo aquilo, ele tava na porta lá limpando, eu falei, ai, meu Deus, fui lá no gerente, eu acho que é gerente, e falei, olha, parabéns pela iniciativa, porque ele tava tão empenhado em fazer aquilo, eu acho que eles não dão muitas tarefas, né, pra fazer ali. Mas ele pegava o paninho e ficava, e ele olhava 50 mil vezes, aí olhava, voltava atrás da porta e via se tinha alguma mancha. Eles são muito perfeccionistas também, né? Eles são... Tudo o que eles fazem tem que ser bem feito. Tudo o que eles fazem tem que ser bem feito, sim. E a integração profissional, sim. Que ainda não se vê muito em Portugal. Não. Já se vai vendo hoje em dia, mas... Eu acho que também por pressão da mídia, né? Também, assim. Sim, também, mas... Há 40 e tal anos atrás, quando a minha irmã nasceu, não era fácil, não era normal ver uma criança no metro, por exemplo. Indo não pra escola sozinha. Sim, nem isso. Nem isso. Uhum. Então você tem esse lado mais assim, até empático, eu falo, por causa disso, tá explicado, né? Você viveu, acho que as coisas da nossa vida, eu acho que nossa personalidade ela vai se formando de acordo com as nossas vivências, né? Sim. E que bom que então você teve uma baita de uma história mesmo, né? E você teve assim algum momento dessa sua carreira, né, voltando pro trabalho assim, que foi desafiador para você, não a nível de negócio talvez, mas a nível da resistência mesmo do português com o seguro, de não quererem fazer, como é que isso surgiu mais e como é que isso foi fortalecido? O que ajudou também a fortalecer na mente do português, né, que tinha tanta resistência, como você disse antes? Sim, mas depois, é assim, nós trabalhamos muito nós cativamos muitas pessoas os nossos clientes. E nós trabalhamos muito por base na referência. E se tratamos bem a pessoa vai nos referenciar. Por outro lado, eu também percebi que era importante entrar em grupos de networking para demonstrar o meu trabalho. E isso também me trouxe outro tipo de contactos. E, portanto, essa resistência acabou por deixar de existir, tá? E a realidade é muito por aí. E hoje em dia nós trabalhamos muito digitalmente, nossa base é digital, o WhatsApp está sempre a tocar, cada uma de nós tem um. Portanto, se me perguntarem, vai muita gente à loja, depende dos dias. Há dias que pode não entrar uma única pessoa física, mas virtualmente entra muita gente na loja. As pessoas hoje querem facilidade, né? Hoje o digital, gente, é o que eu falo. Se você não tá lá ainda, me desculpe, mas tá perdendo cliente e as pessoas de fato hoje não procuram mais no Google nenhuma informação. As pessoas vão pro Instagram, querem ver lá o feedback de quem já teve experiência. Isso tudo é muito importante, né? E mesmo que as pessoas até façam a simulação no site, a seguradora que nós representamos, muitas vezes ligam-nos ou mandam um WhatsApp a perguntar, a pedir dúvidas porque não perceberam. E nós estamos lá para ajudar. E nem precisam de ir lá fisicamente, sejam portugueses, sejam estrangeiros. Nós também atendemos muitos clientes estrangeiros. Que legal. Falamos inglês, portanto, não há qualquer problema. A barreira linguística também não existe. Tá, e existe algum caso assim de cliente que te marcou e que até hoje você lembra como um divisor de águas? Que você, tipo, eu vou dar um pequeno exemplo, não sei se vai ser esse o seu caso, mas que precisava muito de ter o seguro ou que tinha alguma questão financeira ou resistência? Sim, tenho um cliente que me marcou, porque além de cliente ele também era amigo e era brasileiro também.
E ele, quando veio viver para Portugal, viajava, quis conhecer a Europa, viajava muito pela Europa, pronto. E nós temos um seguro que se nós viajarmos muito, não precisamos estar sempre a fazer seguro de viagem. Tem uma componente de viagem e tem uma medicina online. E tem ainda outra coisa, que na altura, quando ele comprou, não foi por isso, é que quando nós falecermos, a pessoa que fica cá não precisa de se preocupar com o nosso funeral, porque está tudo tratado. Basta ligar para a seguradora ou ligar para a Inês. Entretanto, ele descobriu que tinha um cancro e tinha um menino com 1 ano e a esposa também é brasileira e ela perguntava-lhe sempre o que é que... Olha, porque eles sabiam que era terminal, portanto, não ia durar muito tempo e ela perguntava-lhe sempre, olha, o que é que eu hei de fazer um dia que te aconteça alguma coisa? Como é que fazemos? Como é que é? E ele só lhe respondia, não te preocupes, tu ligas para a Inês e ela vai te ajudar, que ela sabe o que é que há de fazer. E ela depois contou-me, mas eu muitas vezes dizia a ele que nós tínhamos que juntar dinheiro, porque um funeral em Portugal não é barato, porque ele não queria voltar para o Brasil, portanto não havia essa questão. Tínhamos um menino pequenino, era importante termos ali uma poupança também para os estudos dele, e ele disse, não te preocupes, a Inês vai-te ajudar e vai-te resolver tudo. E foi o que aconteceu. Pronto, foi o que aconteceu, eu estava num evento e ela ligou-me, muito aflita, a pedir ajuda, porque o esposo tinha acabado de falecer no hospital, e nós, ok, tudo bem, então nós vamos ajudar. E tu não precisas te preocupar com nada. Nós só precisamos de saber como é que tu queres que seja os trâmites. Pronto, nada mais. E foi feito? Tudo? Tudo. Ele pagava, né, então? Sim, sim. Nós pagámos tudo. Ela, inclusivamente... Ele tinha um seguro, na verdade. Ele tinha um né? seguro que pagava no fundo o funeral. Pronto. Ele, inclusivamente... Que lindo isso, ela né? explicou que ele tinha filhos de outro casamento, sem ser dela, e então, por norma, nós oferecemos uma coroa de flores pela família. Neste caso, teve 2 coroas de flores. Eu não pude ir porque estava num evento, mas nós tratámos de tudo, de tudo. Vamos comparar. É uma comparação Brasil? fria. Ficou cá porque ele não queria voltar. Ele não queria voltar para o Brasil. Depois de morto, Ele não queria. Ele diz que o Brasil não o tratou bem, Portugal acolheu tão bem que ele queria ser português e queria cá ficar e está cá. A esposa continua cá e o menino dele continua cá e neste momento tem 3 anos, o menino tinha 1 ano quando ele faleceu. Ai, tem pouco tempo, né? E você fica mexida com todos os casos. Sim, foi aquele caso que me tocou mais, está aí. Sim, porque nós vimos, aquilo foi galopante, pronto. E ele deve ter sofrido bastante há um tempo, né? Para até acontecer tudo. E nesse caso, então, não precisa... Vocês tratam de tudo mesmo, né? Não tem, tipo assim, ela ter que ligar para alguém, não, só passou a informação, olha... Ela liga para mim, eu ligo para a seguradora, alguém liga para ela e tratam de tudo. É mais ou menos, vamos fazer uma comparação assim um bocadinho fora do normal, mas é o que eu costumo dizer. O carro avaria, nós ligamos para o reboque, funciona exatamente igual. É a mesma coisa, nós não temos de nos preocupar com nada. E pronto, nesse caso é assim, quando é morte, né? E quando é no caso de doença ou algo do gênero, também sempre há necessidade de ligar para você ou não? Os clientes adoram ligar para nós porque a relação que eles têm connosco é tão próxima que eles ligam muito mais facilmente para nós do que para a seguradora. E as pessoas também têm preguiça de fazer as coisas, né? Às vezes. Mas também muitas vezes nós dizemos que se ligarem para nós conseguimos resolver mais depressa, porque se eles às vezes ligam para a seguradora, aqueles ficam lá no call center, os mails demoram mais tempo a ser processados e nós conseguimos colocar logo tudo dentro do sistema informático. Portanto, é sempre tudo muito mais rápido. E vocês não ficam sobrecarregados? Imagine final de semana, morreu alguém da família de alguém, né, um cliente. E aí vocês atendem o telefone no final de semana? Não, né? Só o meu é que funciona ao final de semana, o das minhas colaboradoras não, fica em loja, o meu funciona, sim. Se alguém precisar, sim. Então, até já me ligaram, um cliente que não falava português, precisava de um reboque e precisava de ajuda e eu ajudei, sim. Tem para carro, para tudo, né? Então, ai, gente, deve ser um trabalho, então, full, né?
Vai precisar ir pro detox digital. Eu tenho pessoas que às vezes vão viajar e perguntam: Inês, se eu estiver do outro lado do mundo, eu não tenho um telefone fixo para ligar para a assistência em viagem, como é que eu faço? Manda a mensagem pelo WhatsApp que eu vou ajudar, não há problema. Portanto, sim. E é só questão de fuso horário, cuidado com o fuso horário. Assim, mudou muito o mercado de seguros, assim, do que eu conheço de antes. Eu não sou tão velha assim, né, gente? Ai, meu Deus, tem uns 30. Mas eu conhecia, assim, antes como funcionava e eu percebo que teve algumas mudanças e para melhor. E eu queria que você apontasse, assim, quais foram as principais mudanças nessa área dos últimos anos para cá e que você acredita que tenha melhorado muito. A digitalização tem sido brutal. A parte informática, as apps que existem ajudam imenso o cliente. Ajudam-os a eles e ajudam-nos a nós. As apps, né? Sim. As apps são top mesmo. E acha que funciona bem aquilo? Por exemplo, tem um aplicativo e aí já solicita ali. Eu posso dizer que o meu carro o mês passado ficou sem bateria. Eu fui à app para chamar o reboque, chamei. Eu até consegui ver, faz conta que estamos a chamar o Uber, o caminho que o reboque estava a fazer, até chegar à minha casa para me buscar o carro. Uhum. E hoje, quem não tem um seguro, né, que não vou falar aqui qual seguro é, mas o que você diria para essa pessoa assim? Olha, não tem seguro, o que você aconselharia ou algo do gênero? Assim, ter um seguro é algo que é essencial. Não é uma questão de egoísmo, mas a gente tem que se proteger a nós. É uma questão de segurança, para proteger-nos não só a nós, mas também quem fica cá. Portanto, é muito importante nós termos seguro. E essa pergunta, é porque eu tenho sempre um controle aqui de coisas que eu quero trazer, né? Porque a gente acaba ficando com as dúvidas. Aí eu sou muito de anotar. Então eu falei, eu posso perguntar isso, posso perguntar aquilo. E eu tinha anotado uma pergunta aqui, e que ela era no sentido profissional, mas eu queria saber a nível pessoal mesmo. Teve alguma parte, assim, da tua vida que você se orgulha muito de ter acontecido, de ter vivido, ou algo que marcou bastante? Na área dos seguros? Não, da sua vida pessoal. Desculpa, gente, eu tô... Da minha vida pessoal. É algo, assim, marcante, que você fala, uau, ali eu me vi como uma mulher forte, sabe? Uma mulher que, de fato, sabe, arregaçou as mangas e... Olha, eu posso te dizer, Thay, que aquele momento que me marcou mais foi quando o pai faleceu. Porque eu tinha tirado a psicopedagogia, como vocês também têm no Brasil, essa licenciatura, e mais tarde eu fui tirar a professora do primeiro ciclo e eu era a assistente do meu pai, eu era a secretária dele. Eu estava no 3º ano da licenciatura, quando o meu pai faleceu. E eu tive que tirar logo o curso, porque senão eu perdia a carteira de seguros. Hoje em dia já não funciona assim, mas na altura era assim que funcionava. E eu em 6 meses tive que a tirar e tive que pensar se continuava a licenciatura que queria, que era de professora do primeiro ciclo, porque era aquilo que eu gostava mesmo, se tirava o curso de seguros, se entregava a carteira para a seguradora, e eu arregacei os braços, tirei o curso, terminei a minha licenciatura de professora, trabalhei na área, tentei conciliar as duas e achei sempre que em algum momento da vida aquilo ia-me fazer falta. E quando eu perdi o meu emprego, que eu mais gostava, que era dar aulas, no fundo foi tirarem-me o tapete do chão, eu voltei a arregaçar as mangas e a reerguer-me e fui para o escritório. É o poder da resiliência, né? E aí foi eu começar quase do zero. As mulheres, toda mulher, ela passa por uma grande transição, assim. Eu acredito que seja um marco mesmo, até na vida, para tudo. Acho que é um divisor de águas na vida profissional e também na vida pessoal. Eu também tive episódios assim na minha vida e para mim o meu divisor foi ter saído perfeita dos meus AVCs e para mim é o fato de eu ter lidado com muita naturalidade. Parecia que eu nem tava tendo nada, sabe, gente? Tipo assim, eu tava na cama do hospital e eu me lembro no primeiro que eu acordei fazendo stories. Ai, gente, eu acabei de ter um AVC. Como se nada tivesse acontecido. Eu tratei aquilo com tanta naturalidade. Eu acho que o universo, Deus, tudo, ele fala assim, nossa, ele deve olhar lá de cima e falar, nossa, essa menina... Entende? E eu falo, nossa, aí a gente entende o poder que a gente tem interno de resiliência e força. E depois disso eu falei, nada mais vai me derrubar. Tem muito a ver com a força que nós damos às coisas. E depois tinha uma mãe, uma mana, portanto eu tinha que ser a forte.
E não viver... Esses dias eu falei... Esses dias não, foi ontem, né? Eu tava fazendo a unha. Eu sou muito observadora. E eu tava lá no salão fazendo a unha. E tinha duas manicures. Uma numa mão, a outra na outra. Então, obviamente que as unhas não iam sair iguais, né? Porque uma vai fazer de um jeito, a outra de outro. E aí, essa aqui terminou rápido. E aí a outra continuou fazendo e querendo fazer perfeita que nem a outra, né? Tipo assim, não perfeita, mas igual. E aí ela parou nessa unha. E essa unha não ficava igual e não ficava... E você pode ver que não ficou de fato igual, ficou diferente. E aí ela borrava aquilo e eu tava fazendo o pé, a outra já tava fazendo o pé, né? E ela tirava a francesinha, colocava de novo. Aí teve uma hora que eu virei pra ela e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Largue essa unha, vai pras outras e depois você volta pra ela. Aí ela tipo assim, por quê, né? Eu falei assim, eu aprendi uma coisa e é uma frase que eu vou deixar aqui pra vida, gente. Não viva o problema. É isso mesmo. Não viva o problema. O problema é pra você. Você tá nele, tem solução? Ótimo. Se não tem solução, também já é uma solução. Então, se você não tem algo para ser resolvido ali no momento, vai para a próxima coisa, resolve outra coisa, entende? Porque você ficar ali vivendo, remoendo aquilo, você não vai. E aí, quanto mais você tenta resolver, pior vai ficando. É melhor você se distanciar do problema e depois você volta para ele. Foi o que eu fiz com ela. Eu falei, olha, larga essa unha, vai para as outras e depois... E esses são exemplos, né, pequenos, básicos do dia a dia, mas que faz toda a diferença. Assim. Sim, e hoje em dia as pessoas vivem muito o problema e pensam muito no problema. Isso é uma espiral. Exato. Aliás, nós hoje, não sei se tu sabes, tá? Mas hoje é o Dia Mundial do Suicídio. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Suicídio. Hoje em dia, setembro amarelo, cada né? vez mais pessoas, mais jovens, tendem o suicídio porque eles vivem num mundo, numa espiral e que não conseguem sair daquela espiral. Eles focam-se no problema. É muito complicado, assim. Eu falo porque eu também já passei por várias questões emocionais e não é nada fácil. Só que tem uma coisa, assim, que eu aprendi, né? E aí eu tô falando que é depois de muita terapia, por isso que eu tô fazendo vários tipos de eventos e de encontros de mulheres para tentar conscientizar as pessoas de que é só uma passagem, sabe? Pela vida. Só é... Vai vivendo as coisas, uma coisa de cada vez, não fica parada naquilo, achando que aquilo é o fim, e não é. A gente fica tão focada em coisas tão bobas, sabe? E depois a gente só pensa assim, mas tá tudo bem. E quando você começa a focar no que tá dando certo, eu acho que é a solução. Sim, a vida é um sopro. Portanto, importante é viver. E eu só tive essa noção depois de ter passado por um problema de saúde que quase tirou minha vida. Então, não espere quase morrer para entender de que é só uma fase aqui, entendeu? E depois você vai ter outra experiência, eu não sei qual é ainda, né? Eu tenho as minhas certezas, não sei qual é a sua, mas vai vivendo um dia de cada vez. Vamos seguir aqui, Inês, porque a gente já tá também ali já estourando de tempo, mas eu tinha colocado aqui uma pergunta que é a seguinte... Se você pudesse dar um conselho para alguém que sonha em empreender, e aí eu tô falando da vida de empreendedora mesmo, né? E tem medo, porque eu acho que hoje o medo é a pior barreira de uma pessoa, né? O medo de não dar certo, porque a gente quer que dê. Mas para dar certo a gente precisa experimentar e o medo não deixa. O que você diria para alguém que está querendo empreender hoje? É arriscar. Não pode pensar que tem medo, é arriscar. Tem que arriscar. Arriscar e claro que há muita coisa que vai correr errado, mas vai haver algumas pequeninas vitórias, vai haver coisas que vai conquistar e a festejar cada vitóriazinha pequena que vai tendo, porque step by step vai conseguir aquilo que quer. E assim vai conseguir ultrapassar o medo que tem. Eu não sei se eu faço essa pergunta antes ou depois, eu acho que eu vou fazer ela antes, porque essa depois é uma pergunta que para mim, que finaliza toda, né, a nossa entrevista, e isso diz muito sobre você também. Mas antes de fazer ela, eu queria encerrar aqui, né, essa parte das perguntas mais sobre trabalho e tudo isso, e entender se você pudesse deixar hoje uma mensagem que gostaria que as pessoas lembrassem de você. Qual seria essa mensagem? Estou sempre lá para ajudar quando é preciso. Uau. Ok.
E a realidade é essa. No seu trabalho e na sua vida, né? Porque Sim. parece que pessoalmente falando, gente, nós não somos amigas, podemos ser, me candidato a ser porque vi que é uma boa pessoa. Me parece que você é uma pessoa bem prestativa, né? Estou sempre lá para ajudar. Exato. Aliás, o ano passado tive assim uma loucura, um ato de loucura, eu costumo dizer isto, e fui tirar uma certificação de coach. Eu não precisava daquilo, supostamente, para nada. Eu fui tirar para conseguir... Mas tem uma ligação aí com a psicopedagogia, né? Tem. Acho que você tem Sim, essa vertente aí. Tem. Tem algum propósito aí nesse? Tem. A minha ideia era mais conseguir gerir a minha equipa, porque é uma equipa jovem. Jovem mesmo. A minha funcionária mais antiga de casa tem 20 anos, foi trabalhar comigo com 18. Uau! Vai fazer 2 anos que está comigo, sim. Quantos? Vai fazer 2 anos. Ok. Para a semana. E a outro membro entrou agora em fevereiro passado e tem 32, portanto é uma equipa jovem. E, portanto, hoje em dia não é fácil lidar com os jovens. Portanto, é um desafio ter uma equipa, é um desafio lidar mulheres. Com as emoções, né? Porque é muito de um Pronto. problema, ai, tô doente, tô no... gente sem que, né? Essa questão e da então, gestão. eu achei importante tirar a certificação de coach, não só para conseguir gerir a minha equipa, mas também para conseguir, de certa forma, chegar mais facilmente aos meus clientes. Porque assim consegue-se perceber também melhor os comportamentos e o que é que eles precisam mesmo. Pronto, também foi muito por aí. Acho que você trabalha mais muito de escutativa, né? Acho que te ajuda muito. É muito por aí. Aliás, nós hoje em dia fazemos... Todas as equipas têm que fazer reuniões semanais, é normal, nós também os fazemos. Que é um briefing, né? Um briefing sempre, para perceber o que é que corre, o que é que não corre. Nós ali não temos os clientes são de todas, cada uma tem as suas atividades definidas, portanto não há o cliente A é de uma ou o cliente B é da outra, não. Ali no nosso escritório não funciona assim, tem a ver com a política da empresa e está tudo bem e entendemos-nos perfeitamente assim, mas eu costumo muito dizer a elas que nós funcionamos um bocadinho estilo carruagem, em que todas têm que estar alinhadas, porque se não tiverem, se uma descarrilar, o comboio vai cair. Então estamos lá todas para nos ajudar umas às outras. E além das reuniões do briefing que fazemos para perceber realmente se está tudo alinhado, ainda fazemos atividades assim completamente fora do contexto, como por exemplo este mês de setembro começámos, todas nós decidimos pôr um objetivo pessoal e um objetivo profissional e todas nós escrevemos e passamos para o papel. Portanto, eu acho que é muito importante também percebermos quem é que está ali por trás. Não é só o nosso colaborador, quem é também a pessoa que lá está. Eu não sou só a entidade patronal, também sou pessoa. Então isso é muito importante. Às vezes vamos almoçar todas juntas. Isso é importante, eu acho, né? O bom líder, ele tem um bom relacionamento. Eu acho que tudo Portanto, parte do vamos fazendo assim algumas atividades diferentes também, e apesar de sermos só 3. Não é tão ruim assim, não, porque porque também se você talvez quis se dedicar mais à equipe pequena e depois pensar em expandir, como é que você se vê daqui 5 ou 10 anos? Não tinha essa pergunta, perguntando assim do nada. Eu pondero abrir um segundo espaço. É? Sim, por isso eu quero muito criar esta equipa muito coesa, para pegar num dos elementos desta equipa e colocá-lo num segundo espaço. Sim. Ok. Pretendo abrir um segundo espaço. Não sei onde, ainda não pensei. Mas Talvez é esse o meu objetivo. Talvez fora. Sim, mas é esse o meu objetivo e como vou ter que rodar pelos 2 espaços, também não me vejo somente a fazer seguros daqui a 5 ou 10 anos, acho que é muito importante a liderança e o saber liderar equipas, portanto pretendo muito também trabalhar muito mais nessa área, dar formação nessa área para as pessoas perceberem como é que temos que cativar os nossos colaboradores, porque hoje é muito difícil cativar talentos, manter talentos, não é fácil. E não é só o dinheiro que os mantém, é outras coisas. E, portanto, eu pretendo também muito ir mais por essa vertente e, portanto, como tal, é crucial criar ali uma equipa muito coesa e elas sabem exatamente isso, que é para tentarmos abrir um segundo espaço e no segundo, não é tentarmos, vamos abrir o segundo espaço, que é para depois, no segundo espaço, uma delas ir para lá. Ok. Inês, eu tava observando você e eu tava veio algumas coisinhas assim, mas depois a gente vai conversar. Seguinte, hoje se você, para finalizar aqui, né, a gente já vai finalizar e
Eu queria que você me dissesse hoje, se você tivesse que almoçar ou jantar com qualquer pessoa, quem seria? Nesse momento. Nesse momento, ok. Eu neste momento estou muito mais virada para desenvolvimento pessoal. Se tivesse que sentar com alguém para almoçar ou jantar, é essa a pergunta. Ai, que difícil para elas. Geralmente as pessoas, né? Se pensar demais, não vai dar resposta. É, sim, não vai. Assim, eu gostava muito de... com a Ana Gomes. Ah, isso é fácil, gente. A Ana já veio aqui. É só a gente conversar com ela. Eu gostava muito. É simples, né? Eu já me cruzei com a Ana, mas eu gostava de ter um contacto mais próximo com a Ana. Ela é maravilhosa, gente. A Ana veio aqui, foi uma das minhas primeiras convidadas, assim. Aquela mulher, ela não é desse planeta. Eu acho que... E ela é CEO da Remax, né? Ela tinha de uma das lojas da Remax. Era. Então, em gestão e liderança, você tem muita coisa para conversar com ela, porque ela entende. Até porque eu tenho uma amiga que trabalha na Remax e ela foi a CEO dela. Vou mandar um áudio depois para ela. Falar, hoje eu tive uma convidada que eu fiz uma pergunta e ela me falou que queria almoçar com você. Então, assim, ó, quero te agradecer por ter vindo, né? Eu não quis aprofundar muito no seu lado pessoal, eu queria mesmo mais entender essa parte dos seguros, que é algo que sempre me despertou aqui alguma coisa. E obrigada por ter vindo, você é maravilhosa, obrigada, tá? Espero que você vá no Detox Digital, porque eu quero que você esteja lá, vai ser importante. E é isso, gente, eu queria agradecer vocês que ficaram até o final. E eu vou fazer um encontro, né, que vai ser ali uma espécie de, mesmo de desligar, né, do digital um pouco. Vai ser uma tarde maravilhosa, a gente vai ter uma troca entre várias mulheres, né, ninguém vai ter telefone na mão. E vai ser agora em outubro, depois eu vou deixar mais detalhes para vocês aqui na descrição do vídeo. E até a próxima!